Hello! Bem-vinda ao Chá com Deus dessa segunda-feira. Anunciei lá na minha rede social, no Instagram, que hoje tivemos um desafio técnico, por isso estamos começando esse episódio com um hello. Você vai estar ouvindo aí no final da sua segunda-feira, mas a mensagem de Deus, ela é viva e eficaz e não importa o horário, o dia, a semana, o mês, o ano, o momento que ela chega na tua vida. O mais importante de tudo é você ter a certeza que ela é viva e eficaz. Amém? Para você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Elaine Violini, sou a mensageira desse programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui no Spotify, para que você possa receber uma palavra de Deus num formato devocional. É o início de um relacionamento com a palavra de Deus. Eu acredito muito no poder do devocional, nada substitui a Bíblia, mas a gente precisa de um convite inicial. É assim que eu vejo e por isso que eu derramo aqui em vocês uma palavra de Deus com a minha experiência pessoal, que é o meu testemunho, com aquilo que Deus vem me ensinando ao longo dessa jornada de relacionamento com Ele diante da palavra de Deus. E para essa segunda-feira, eu quero trazer um tema que é a obediência a Deus. O que é obedecer a Deus? Para que você possa refletir e eu também, porque todos os dias nós temos algo novo para aprender quando olhamos para a palavra de Deus. Obediência, ela começa quando Deus deixa de ser uma opinião e se torna uma autoridade na minha vida e na sua vida. A Bíblia vai dizer que quando nós afirmamos, né? Se a gente for ler lá em Mateus, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. É porque você está literalmente colocando Deus como autoridade na tua vida. E não é sobre concordar, é sobre se submeter. É amar Deus acima de tudo. Jesus ele deixa claro que obediência é a expressão de amor, não de religiosidade. E aí a gente vai ler lá em João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, a desobediência não é um erro comportamental, é um problema de amor. Quando a gente tem consciência que estamos desobedecendo a Deus e continuamos, nós estamos com um problema de amor. Amor a Deus. É isso que a gente precisa olhar. E não só ficar pensando na questão comportamental. Nós precisamos confiar quando não faz sentido. E eu posso, assim, garantir com toda certeza absoluta. Quando Deus falou comigo, fale da minha palavra, derrame aquilo que você está aprendendo, não era isso que eu queria. Eu estava literalmente no auge há um ano e meio atrás de querer criar projetos, de querer monetizar, de querer fazer parcerias, ter um programa, etc, etc. Eu estava com a minha mente totalmente voltada para negócios, para novos projetos, ou seja, o chá com Deus e tudo que eu tenho vivido com Deus, o meu ministério, que não é meu, é do Senhor, não faz sentido nenhum para a cabeça racional da Elaine. Mas eu confiei em Deus. Eu confio em tudo que Ele me traz. E diante dessa confiança, eu escolho obedecer e dizer sim, antes de entender o motivo. Porque quando vem de Deus, não traz confusão. Nosso Deus, ele é um Deus de ordem, ele é responsável. Então, quando é algo de Deus, existe paz. Por mais que a gente não saiba como fazer, que é o que aconteceu com Abraão, Abraão obedeceu sem saber para onde ia. É uma fé em movimento. Larga a tua parentela e vá para a terra que eu vou te direcionar. Não falou nem que terra seria essa. Então, o que nós podemos aprender com a Bíblia, que obedecer é escolher o caminho estreito. Obedecer a Deus frequentemente significa ir contra o fluxo da cultura. Eu trouxe um exemplo do momento que eu estava na minha vida e obedecer a Deus ia totalmente contrário ao fluxo da cultura que eu me inseri. Então podemos dizer que obedecer a Deus é negar a carne. O que é a carne? Os meus desejos. Renunciar a hábitos, cortar acessos que me afastam de Deus, eu preciso cortar. Manter em santidade. O que é manter em santidade? Um relacionamento com Deus, ler a palavra, pegar esse poder que a palavra entrega, orar, jejuar, fazer o meu ID.
me libertar, ter a consciência que todos os dias eu preciso de um novo nível de libertação, porque a Babilônia não acabou de uma noite para o dia, então não vai acabar da noite para o dia na nossa vida. E fazer a escolha do que é eterno e do que não é imediato. Existe um preço que a gente paga para a obediência, mas existe cura, que é o mais importante. E a gente precisa proteger o nosso coração. Por quê? Quando a gente olha lá em Provérbios 4:23, existe uma afirmação de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque Deus, ele não quer uma obediência mecânica, ele quer um coração limpo. Ele quer que eu e você tenhamos ali a certeza que Deus sabe mais do que nós mesmas. Obediência é tratar Deus como Deus, é a soberania de Deus, não é um conselheiro opcional. Hoje eu vou ver o que Deus acha da minha vida. Não, ele é soberano. É Deus que vê o futuro, ele que reconhece as motivações ocultas, ele sabe o melhor caminho, ele enxerga o que os meus e os teus olhos não veem. Por isso, obedecer é sabedoria e não é sacrifício. Se a obediência está no lugar de sacrifício, mude a obediência de lugar, ela é sabedoria. Obediência é se mover rápido quando Deus fala. Obediência atrasada é desobediência disfarçada. Vou até colocar na minha rede social. Obediência atrasada é desobediência disfarçada. No mundo espiritual, velocidade é igual revelação honrada. Quando Deus fala é para agora, ele nunca revela algo para você ficar parada. E isso é muito importante você entender. E uma forma muito simples de você entender a obediência a Deus. Obedecer a Deus é confiar, amar e responder ao que Ele diz, mesmo quando custa, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém entende. É viver guiada pelo Espírito, não pela alma. E aí a gente vai conseguir entender os efeitos da obediência na vida de uma mulher, na vida de um ser humano. Ter um coração sensível, a mente clara, identidade fortalecida, proteção espiritual, direção diária, favor de Deus liberado, cura no lugar onde havia ferida, autoridade espiritual crescente. Nada abre mais portas do que a obediência. E eu não tô falando de portas físicas, eu tô falando de portas espirituais. E para essa segunda-feira, eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida, na autoridade que há no nome do Senhor. Senhor, alinha o coração da tua filha, assim como o meu, Senhor, também alinha. Me ensina, assim como o Senhor vai ensinar essa filha que está aqui escutando essa mensagem hoje, a amar os teus caminhos, Pai, a reconhecer a tua voz e a obedecer com alegria. Nos dê um espírito ensinável e um coração rápido para te responder. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Um resto de segunda-feira abençoado e nós nos encontramos terça-feira. Tchau, tchau.